Olá a todos e todas que nos acompanham através dos canais da revista Em Comunidade. Esta é a 10ª edição das Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento, evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha e Marcelo Ariel, interseção das revistas Em Comunidade e Palavra Comum. Hoje apresentamos a nossa 9ª dobra do pensamento, Personagens Rítmicas Delirantes. E estão presentes conosco Paola Zordan, artista plástica, doutora e mestre em educação, professora do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Patrícia Unil, artista e pesquisadora, doutoranda em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em educação com estudos complementares em dramaturgia, estudos do corpo e saúde mental coletiva. Luciana Jardim, doutora em letras, professora universitária e ensaísta, e Rita Lenira Bittencourt, doutora em letras, professora universitária e ensaísta. Toda a organização agradece imenso a presença de vocês e passo a palavra a Luciana para dar início a essa dobra. É com você, Luciana. Boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando esse encontro de arte e de pensamento. É com muita alegria que eu abro essa dobra do pensamento formada por mulheres que hoje falam aqui da região sul do Brasil, da cidade de Porto Alegre. Nós agradecemos especialmente aos curadores e aos organizadores, né, ao Luiz Serguilha e ao Marcelo Ariel, e a equipe técnica formada pela Amanda e a Jéssica. Bem, essa dobra e seu tema típico, né, um tema interessante que se chama Personagens Rítmicas Delirantes, ela surgiu do convite do Luiz Serguilha, e logo nós percebemos ali uma inspiração deleuziana, embora nem todas aqui trabalhem nessa linha. E por isso eu gostaria de ler um trecho, uma passagem de um texto do Deleuze chamado Tornar Audíveis Forças Não Audíveis por Si Mesmas, que está no volume Dois Regimes de Loucos, traduzido, né, para o português. É um fragmento de poucas linhas, que ele vai comentar ali o terceiro movimento da obra O Mar, do Debussy, né, e sobre isso ele vai dizer o seguinte: esse fragmento chama Diálogo do Vento e do Mar. Ele diz o seguinte, abre aspas: o material está aí para tornar audível uma força que não seria audível por si mesma, a saber, o tempo, a duração e até mesmo a intensidade. Ao par matéria-forma, substitui-se material-forças. Então, Paola, eu passo para ti a palavra com a tua apresentação do teu material-forças. Primeiro eu agradeço e aguardo a Jéssica colocar a apresentação. Ele amou a Teyunyaguá, bruxa das lendas do sul. Vulto infeliz, assombrando o cerro onde o condão mágico se esconde. Não é vivente nem fantasma, mas alma excomungada, rosto entristecido de quem conhece a dor, mesmo sabendo que um dia tudo vai se espalhar pelo vento. Trazia um brilho de outro mundo, luz da rosa preciosa guardada nas entranhas da terra, onde vibra o sofrimento de todos aqueles que morreram de volúpia, condenados por terem provado a doçura que tanto amarga. Outrora, fora um sacristão cujo coração martelou desesperado e a cabeça bateu feito sino de catedral, ao encontrar o monstro, cujo amor de mulher nem em 1000 vidas se viu e valia mais que o destino de um homem.
por aquela que não desmente o que promete e nem retoma o que dá, vagou por 2 séculos sem fome, sem sede, sem sono, sem dor e sem riso, sobre coxilhas encantadas onde a feiticeira encerrou os seus tesouros. Ele, face branca e tristonha de um santão, procurado por muitos forasteiros para obter magias. Tudo por ela, a escapada maravilha, do lodo quente remexido, fervura que fez boiar uma mortandade de viventes que morreram sem gritar. O sacristão, jovem que saiu das sombras do quarto na hora ensolarada da sesta, e vai dar com um açude fervendo, tal qual as suas poluções. De dentro da água fumegante sai o monstro de cabeça luminosa, a lagartixa que o sacristão captura num corno e esconde no seu quarto atrás da igreja. Alimenta a bichinha com o melhor mel que consegue. Então a princesa se revela e a ele entrega sua encantada virgindade. Todos a cobiçaram, mas somente o jovem sacristão chamou-a em seus mais loucos sonhos de amor. Em seu corpo rijo e não tocado, o sacristão prova todas as delícias da paixão e passa as horas vagas da tarde e a escuridão da madrugada a se deleitar na carne sedosa e suave daquela que fez a sua cativa e que ele nunca cansava de saciar. Não há ninguém lá dentro, mas bem que se escuta a voz de gente, vozes que falam, mas não se entendem o que dizem, porque são línguas atoradas que falam. São os escravos da princesa Moura, os espíritos da Teiuniaguá. Não há ninguém, não se vê ninguém. Apenas mãos na escuridão que batem nos ombros dos corajosos e empurram ameaçadoramente os medrosos. A toca da Teiuniaguá, mundo profundo, furna, caverna obscura, esconderijo de dragão. Reino de preciosidades abaixo da terra, com suas abundantes riquezas minerais, tesouros de um território. Todos os tesouros do mundo se escondiam no palácio maravilhoso dentro do cerro do Jaral. Lugar fantástico onde se pisam torrões de ouro em pó que se desfazem como terra fofa. E o chão dos jardins é todo feito de pedras verdes e amarelas, e escarlates e azuis, rosadas, violetas, enfeites que se incendeiam numa íris de cores rebrilhantes, como se cada uma fosse brasa viva faiscando sem a mais leve cinza. Ao passar luminoso do corpo da bruxa. Princesa de povos estrangeiros, vinda de uma cidade chamada Salamanca, de onde vieram aqueles mouros mestres nas artes de magia. O condão mágico que trouxeram foi guardado naquela furna escura, protegido da luz branca do sol, do brilho que desmancha a força da bruxaria. Na mais alta hora do sol, no torpor da sesta, a Teiuniaguá desperta o sacristão quando o salva do encantamento, exibindo-se para ele como uma pequena lagarta com resplandecente cabeça de rubi. O tolo sacristão crê que ele mesmo captura a Teiuniaguá, sem desconfiar que ela a ele deliberadamente se entregara. Ao tê-la presa no interior de uma guampa, o jovem sente-se dono de todas as riquezas do mundo. No único instante, se escancaram portas de palácios e castelos, cortinados enfeitados, escadarias largas, janelas de vidros reluzentes, salões imensos, camas grandes de pés torneados, trastes que o nascido brasileiro nunca tinha visto, pratarias e baixelas estranhas que não se sabia para o que prestavam. Ainda assim, sentiu-se dono de campos enormes, de gado, de manadas, de rebanhos, de paióis, de toda a riqueza
que o gaúcho podia imaginar. A desgraça começa quando a Teniaguá pede o vinho do santo sacrifício, que seu amante rouba, sem nenhum pudor, do altar. Depois de enredar-se no corpo da moura, acorda ainda embebedado junto aos padres que o acorrentam como castigo pela profanação. Da lagarta, apenas o rastro deixado pela echarpe de seda, com fios bordados, junto aos quais brilham as aspas da meia-lua. Torturado, o sacristão guarda o nome daquela por quem cometera seu crime. Total silêncio. Pronto para a morte, a saudade que sente da amada subiu aos olhos feita em lágrima e ponteou para algum rumo ao encontro de uma outra saudade rastreada sem engano. Ventania, tremores da terra, homens caindo no chão, baixando armas, vozes em guaranis, bravejando ordens de soltar o sacristão, cuja liberdade forcejava no peito da princesa encantada, sem se saber se de amor perdida pelo homem, ou se de orgulho perverso pelo perjuro, ou se ainda pela esperança de se tornar humana. A lagoa, então, se abre naquele ronco bruto, se abisma em borbotões de água lamacenta, tamanha é a monstra que rompe do chão para salvar o corpo do amado da morte. Uma imensa cruz vinda do céu põe os dois amantes em fuga. A feiticeira se encerra com seu condão no cerro do Jaral, chamado então Salamanca, por causa da cidade de onde viera a mágica daquele encanto, encerrado naquele lugar onde os aventureiros de todo tipo aparecem buscando tesouros. Os olhos do meu rosto viam a consolação da graça de Maria Puríssima que se alonjava, mas os olhos do pensamento viam a tentação do riso mimoso da Teniaguá. O nariz do meu rosto tomava o faro do incenso que fugia ardendo e perfumando as santidades, mas o faro do pensamento sorvia a essência das flores de mel fino que a Teniaguá tanto gostava. A língua da minha boca estava seca de agonia, dura de terror, amarga de doença. Mas a língua do pensamento saboreava os beijos da Teniaguá, doces e macios, frescos e sumarentos como a polpa do guabiju colhido ao nascer do sol. O tato das minhas mãos tocavam as manilhas de ferro, que se prendiam por braços e pernas, mas o tato do pensamento roçava sôfrego pelo corpo da encantada, torneado e rígido, que se encolhia em ânsias, arrepiando como um lombo de jaguar no cio, planchando como um corpo de cascavel em fúria. O fim é a queima dos tesouros da Salamanca depois que o valente gaúcho Blau Nunes saúda com o sinal da cruz 3 vezes o branquela tristonho que reconheceu como sacristão. O profanador, amante daquela que conseguiu ser pior do que o diabo, estava redimido. O encantamento se quebrou e ouviu-se um imenso estouro que retumbou naquelas 20 léguas em redor. O cerro do Jaral tremeu de alto a baixo, até as suas raízes nas profundezas da terra, e logo em cima, no chapéu do espigão, apareceu, cresceu, subiu, aprumou-se, brilhou numa língua de fogo, alta como um pinheiro, apagou-se e começou a sair uma fumaça negra, em rolos grandes, que o vento ia tocando para longe, por cima do encordoado das coxilhas, sem rumo feito, porque a fumaceira inchava e desparramava-se no ar, dando voltas e contravoltas, torcendo-se, enroscando-se em altos e baixos num desgoverno. Blau Nunes, o Cuera, vê o cerro ficar como de vidro transparente. E lá dentro, tudo que se torcia e novelava se retorcia em volutas, amontoando e revirando tudo que tinha na gruta. Jaguares, cobras, anões, lindas moças, esqueletos, seres, luzes que se corcoviavam em labaredas vermelhas, urros,
gritos, gemidos, silvos, tinidos, estalos confundidos. Tudo no tronar da voz maior que estrondeava no cabeço empenachado como um cocar de índio lá em cima do espigão do cerro. Havia a voz da velha Carquincha, a bruxa, que se transformava em Teniaguá, a lagarta, e a Teniaguá numa princesa moura, e a princesa moura na bruxa, e a bruxa na lagarta, a lagarta na pedra, e a moura numa tapuia formosa, que sai de mão dadas por um campo de flores coloridas com aquele guasca desempenado que o vulto branco do sacristão se transformou. Obrigada, então eu vou passar a palavra para a velha companheira de matilhas, a Patrícia O'Neill. Deixa eu ver aqui. Então, fazendo cena Tá. Seguimos con nuestros paralelos entre música tradicional y música primitivo, entre comillas, se reúne con lo más vanguardista y lo más contemporáneo. Y nos vamos a Perú con una gran artista contemporánea llamada Carla Ramírez, más conocida como Dodalingua. Y esta exploración sonora con voces grabadas es solista. Y también toca un poco la estética afroperuana y un ritmo ahí subyacente africano de la tradición afroperuana. Escuchemos. Alguém poderia falar no lugar da Patrícia, depois a Patrícia volta, por gentileza? Rita ou eu? O que tu prefere? Posso falar? Prefere? Pode ser. É o início do delírio isso, viu, Patrícia?
É a maldição das vacas, Rita. Tudo bem. Gente, assim, enquanto a Patrícia se organiza e retorna daqui a pouco, eu apresento o meu trabalho. Tá? Meninas, eu vou pedir para a gente recomeçar, porque eu tive problemas, tá? Tu quer começar eu não agora? sei, eu poderia passar para a Rita nesse momento até eu conseguir me organizar tranquilo. aqui. Tá? Obrigada. Então tá. Eu vou começar a tentar colocar meu PowerPoint aqui. Ok? Então, esse trabalho é sobre um livro que chama Mugido, da Marília Flor Cosby. No extremo sul da América Latina, onde o Brasil e o Uruguai se encontram e se estranham, os diários de uma doula, em desarticulação entre ouvir e ver, apresentam uma poesia pulsante e visceral. A língua, ao delirar, aproxima as mulheres e os bichos, sobrepõe as dores e a cura nas lutas por sobrevivência, confunde os cheiros e a temperatura, do estrume, do leite e do sangue. São elementos que se permutam em movimento contínuo. Só um momentinho, Rita. Oi. Os teus slides, eles não estão sendo projetados. Ah, meu Deus. Não. Espera aí. Tá. Vamos começar de novo, então. Vamos. Projeta o primeiro para ver se está ok, e aí já não vai ter problema. Vou projetar o primeiro. Tá. Esse é o... aqui. Deu? Sim. Tá. Vou começar de novo, então, tá? Tá. Faz parte do delírio. Esse trabalho sobre o livro, que tem 2 edições, né? Mugido, da Marília Flor Cosby, uma escritora aqui do sul, do Rio Grande do Sul. Apareceu o segundo slide? Sim, alguém me responde? tudo certo, Ok. tá tudo certo. Então tá. No extremo, se der algum problema, vocês me avisem, tá? No extremo sul da América Latina, onde o Brasil e o Uruguai se encontram e se estranham, os diários de uma doula, em desarticulação entre ouvir e ver, apresentam uma poesia pulsante e visceral. A língua, ao delirar, aproxima as mulheres e os bichos, sobrepõe as dores e a cura, nas lutas por sobrevivência, confunde os cheiros e a temperatura, do estrume, do leite e do sangue. São elementos que se permutam em movimento contínuo. O poema de abertura de Mugido tem no título uma sequência quase impronunciável e minúscula de emes. Leio o poema. Mais ou menos que um livro, isto é um êxodo de tal condição humana. O mugido foi a ação escolhida para essa desarticulação. Parem para ver uma vaca mugir, já nem digo ouvir. Ouvir é difícil. O mugido de uma vaca, parem para ver. E procurem a próxima nota, em que a palavra daria aquela melodia, aquele esforço todo. De goela, olho, bucho, língua, rumen. Que fecunda epifania valeria aquele esforço todo? Traduzam o mugido. Na própria feitura intraduzível, entre poemas mais ou menos cultos e contrapontos de prosa, narra-se a formação da personagem, então menina, filha de veterinário, entre seus muitos exercícios de doula de vacas,
e que no futuro será poeta, na gênese do livro, no ensaio deste mugido. Leio a primeira dessas narrativas. Localidade: Passo da Esgoelada. O cliente ligou a manhã inteira para o pai, querendo saber o que faria com a vaca trancada, a mesma a qual ele havia dado consulta durante a semana. O pai diz que é melhor tirar o terneirinho morto, já que se pode salvar a vaca. Diz que cesárea é mais arriscado, no caso de o terneiro estar morto, pois a putrefação cria substâncias tóxicas. O cliente nos busca de carro, ele e o filho, de cerca de 8 anos, que fala como um adulto. O pai cobra apenas R$ 50 pelo deslocamento e a consulta, para que o homem não desista de buscá-lo, e assim a vaca não sofra mais. Ao chegarmos na propriedade, uma pequena chácara arrendada, notei haver muitos bichos na volta da casa. As vacas ficam soltas e os cavalos também. 2 cães ficam presos, por serem brabos, e 2 ficam soltos. Tinha uma cabrita que parecia um cachorro de tão mansa. O galinheiro e o chiqueiro também ficavam próximos à casa. A seguir, com Jaqueline, a personagem partner da narradora menina, inicia-se a difícil operação de realizar um parto de um filhote morto, cujo resultado, mesmo que salvasse a vaca-mãe, não reverteria em produção de leite. E desenrolam-se, assim, os primeiros trânsitos sensórios entre os corpos, mulher e vaca, mulher e galinhas. Cito a segunda parte. Descemos até o mato, onde estava Jaqueline, a mulher do proprietário, com a vaca doente. Jaqueline vestia botas de borracha e uma bombacha cor-de-rosa. Angustiada, afagava o pescoço do animal, que estava deitado de lado. Logo que chegamos, Jaqueline começou a vociferar contra a ideia de um vizinho que teria sugerido o sacrifício da vaca. Seu Walter ofereceu-se para degolar a vaca, mas a Jaqueline foi irredutível e não saiu de perto dela para evitar que a matassem. O menino debochava do choro da mãe e o marido não entendia o porquê de tanto esforço para salvar um animal de pouco valor, como é uma vaca leiteira Jersey sem terneiro. Que, mãe? Tá chorando de novo? Mas é só uma vaca. Jaqueline retruca e corre o guri dali. O marido intervém. Deixa o guri, Jaqueline. É só uma vaca. Ela responde. Para mim não é. Sou eu que dou comida. Ela conhece meu cheiro. Eu não vou deixar matarem. O insolente guri ainda solta um. Então vais comer carne artificial? Ela não comia carne para não ter que matar as galinhas. Durante a descrição da retirada coletiva do bezerro, entre falas entrecortadas e impressões de parte a parte, se erguem os saberes culturais fronteiriços do imaginário masculino e feminino, neste deserto verde e vivo que é o Pampa, o aberto por onde, antes do mugido, antes de Maria Cosby, circulava soberano um monstro homem e seu cavalo, o híbrido centauro dos Pampas. Que nomes poderiam ter a menina ajudante, sensível aos seres não humanos, e aquela mulher, Jaqueline, que era reconhecida pelos bichos pelo cheiro, que era uma extensão deles todos? A narrativa continua páginas adiante. O pai começou a tocar a vaca e o terneirinho morto. Vê que estes não estão na posição certa para nascer. Percebe que já mexeram muito nele. Jaqueline mostra as mãos esfoladas e inchadas. Ela e eu, então, seguramos as patas da vaca para que esta não se desloque ao puxarem o terneiro. O pai tenta enlaçar o filhote por dentro da vaca, mas ou as cordas são muito grossas ou rebentam. Quando consegue puxar as mãos do terneiro, ele as decepa e coloca de novo o bichinho para dentro do útero, a fim de acomodá-lo, para poder tirá-lo totalmente. Jaqueline chora,
Para que cortarem o filhotinho? Meu irmão grita para que eu não olhe. Diz que eu vou desmaiar. Muitas vezes já havia desmaiado em partos de vaca. Na cesárea, quando sai aquele cheiro quente de coisa viva de dentro da pança da vaca, querendo não morrer, é difícil se segurar. Mas ali não. A barriga estava fechada. O filhote já estava morto. Depois de muito tentar puxar o bichinho e não conseguir, então o pai consegue achar a cabeça e puxá-lo pela nuca. Consegue enlaçá-lo inteiramente pelo pescoço. Meu irmão e o dono da propriedade puxam, mas sem força em demasia, para que o corpo não se despedace. Jaqueline e eu alargamos a vulva com as mãos, enquanto o pai acomoda o terneiro e ensaboa a vaca por dentro. O corpo do terneiro sai. Em coro, nós duas dizemos, graças a Deus. O pai repete, os outros se retiram. Um comentário de Jaqueline a respeito do nascimento do seu filho torna visível esta condição ambivalente, transorgânica e imersa na língua extensiva, material e terrena, que se instaura entre os bichos e as mulheres, confundindo-os. Cito este outro fragmento com a fala de Jaqueline. Quando eu fui ganhar o Jefferson, eu não tive dilatação. Foi uma luta para ele nascer. Eu quase morri. Deitada sobre a vaca, Jaqueline desconfiava até do veterinário. O pai me conta depois que isso é comum de acontecer. A Daisy, lá da Figueirinha, se torcia toda quando eu fazia a injeção nos bichos. Parecia que era nela que eu estava fazendo. E um poema da menina reconstrói em repente sua própria história, que também emerge do ambiente e torna-se o solo fértil de seus exercícios de doula e inseminadora, tanto quanto dos seus exercícios de doula e de inseminadora, quanto no trato das palavras. Cito o poema. Minha mãe não me viu nascer. Parecia que tinha encarneado uma vaca. O frio dos ferros entre as coxas, a sangueira pelo chão. Escrevo poemas. Inseminava. Quero crer que as vacas gozavam naquele tempo, de massagem na vulva das vacas. Pipetas, luvas, alguém de força que levante a cola e torça para a frente. Um lábio contra o outro, para baixo e para cima, para dentro e para fora. Uma massagem na coluna, um dedo em cada lado de cada vértebra, aperta-se, força. O couro é duro, o lombo é magro, espuma. Saindo quente, mugidos disfarçados pelo focinho. O silenciar dos cascos, a hora certa de enfiar um ferro frio até o útero. Não há espaço ou tempo aqui para comentar outros aspectos da obra. As mesclas de portunhol fronteiriço e também o inglês. A invenção de palavras, mais palavras ilegíveis e estranhas, e os dados da cultura urbana, televisiva e musical que também circulam no campo. Tampouco o trabalho de antropóloga de Marília Cosby, com a etnografia africana e os doces da região de Pelotas, ou da condição entre, nem regional, nem popular, que se monta em seus poemas, que são contra-discurso da gauchesca, num projeto de rearmar o olhar voltado ao diverso e ao destoante, que ativa a contra-razão do orgânico. Como diz um verso seu, de um livro anterior, intitulado Baobás do Fim do Mundo, a gente domestica a pureza das coisas, a gente corrompe a alma do que é vivido, e pensa que besta é o que não pensa. Quero citar ainda o trecho de uma entrevista. Minha avó paterna, que morreu quando eu tinha 9 anos, fazia romances de cabeça, entre aspas. Uma irmã dela me contou isso quando lancei meu primeiro livro. A avó nunca escreveu seus romances, tampouco falava o que pensava com eles. Acompanhou minha alfabetização, tinha livros em casa e eu morei nos fundos da casa dela por alguns anos. Não se atreveu a dar materialidade para as palavras, porque sabia do perigo que traz o ato de escrever.
do quanto é desafiador para uma sociedade patriarcal, agropastoril, que quer atribuir ao agronegócio a virtude por qualquer riqueza que apareça, quando alguém diz que seu esforço deu em palavras, em música, que não foi preciso explorar ninguém para que algo potente surgisse. Sim, as mulheres sempre figuraram entre as santas e as vacas no cancioneiro sulista. Mas o que a poeta resgata aqui, no Mugido, diz respeito apenas às vacas e a elas, e a textos que existiram e existem antes das letras. O que ela nos propõe exige o corpo intratável da literatura. Obrigada. Vamos ver se agora vai dar certo. Vou começar, então. Eu passo para a Patrícia Unil? Pode ser. Então tá. Patrícia, é contigo. Obrigada, gente. Então, depois de alguns momentos delirantes, voltamos aqui para o meu recorte de uma pesquisa que eu estou fazendo que se chama Transbordo. Eu vou começar com uma leitura invocando alguns personagens delirantes. Um deles é um personagem de Paul Valéry, que diz assim: Ah, amigos, não vos sentis embriagados por repentes e como que por golpes repetidos cada vez mais fortes, pouco a pouco, semelhantes a todos esses convivas que se sacodem e não podem mais manter silenciosos e ocultos seus demônios? Eu mesmo me sinto invadido por forças extraordinárias, ou sinto que saem de mim, que não sabia estar contendo essas virtudes, dentro de um mundo sonoro, ecoando e se repetindo. Essa festa intensa do corpo diante de nossas almas oferece luz e alegria. Tudo fica mais solene, tudo fica mais leve, tudo mais vivo, mais forte. Tudo é possível de uma outra maneira. Tudo pode recomeçar indefinidamente. Nada resiste à alternância das fortes e das fracas. Batei, batei. A matéria golpeada e batida, e ferida em cadência. A terra bem golpeada, as peles e as cordas bem esticadas, bem golpeadas, as palmas das mãos, os calcanhares batendo bem e marcando o tempo, forjando alegria e loucura. Todas as coisas, em delírio bem ritmado, reinam. Então, é um trecho da Alma e a Dança e outros diálogos do Paul Valéry. E eu, então, começo a chamar os meus personagens delirantes. A primeira deles é Estamira, eu sou o Transbordo. A Estamira, ela ficou conhecida num filme documentário do Marcos Prado, em 2005. É uma figura real, uma mulher de 63 anos que trabalhava num lixão, no aterro sanitário do Rio de Janeiro, e ficou conhecida pela filosofia, pela maneira única de pensar. E a partir daí eu começo também a delirar com a Estamira, que transbordo é um vocábulo inventado por ela, mas transbordo é um espaço outro, é um espaço irrecuperável. Fica do lado de fora, nas beiradas, não limiar entre centro e margem. Transbordo é muito além, feito de lonjuras, lugar do entre, flutuante. Se é da ordem do real ou da normalidade, não vem ao caso. Que seja, não é lamento, é quase um manifesto. Eu transbordei de raiva, eu transbordei de ficar invisível com tanta hipocrisia, com tanta mentira, com tanta perversidade, com tanto trocadilho, eu, Estamira. E a culpa é do hipócrita mentiroso, esperto ao contrário, que joga pedra e esconde a mão. Estar a bordo desse trans não definido e livre dos aprisionamentos. É signo, é loucura, é deslocamento.
transborda desconstrução e desmoronamento, um jogo desafiante do viver, e ir muito além. Então, transbordo também não tem só a ver com Stamira, mas tem a ver com o Bispo do Rosário, que faz desse bordado o bordado da sua vida. Os loucos são como beija-flores, nunca pousam, ficam a 2 metros do chão. E aqui é um dos bordados dele, né? Esse texto ele foi bordado num estandarte, ele se chama Venham as Virgens em Cardumes, e eu vou ler o que está escrito. Eu vou passar revista, corpos, homes, carridos, carbonizados, e os mortos reverter vossos corpos, juntos, vossos, espíritos, lados, vos seja lágrimas, sangue, nome, filho do homem, a vós, Pai Criador, eu, exceto vossa nicência, filho enxugo em nuvens especiais, formas bordada, 1 metro próximo, eu, filho, 8º palmos, altura da terra, fica 3 dias ao meu critério, exprimativo e subida dos que seis íntimos, chamar, filho, todos aqueles que tiveram guias cultos, à exceção doentes espiritual, loucos, hospícios, suas imagens, desce a profunda, vem gatilhados das 2 mães, tomem lugares já determinado, parar nas 50 polegadas. Chamo-os pelas guias, conhece desengacho, tenho ordens, pai, venha a virgens em cardumes. Como e volto imediatamente, os anjos vão abarreando, a formosa fina pluma, espuma, esponja, por onde sai, o verbo estrondou. Que eu vou deixa este globo esplendo, girando em torno seu eixo, Grécia coberto, nevoeiro, diurno, noturno, as mais linda humanidade, reis, príncipes, chefes, nações, pai, onipotente, universo, palácios luxuosos, governadores, estados, casas, construção, eu, Jatera, com poder e glórias. Esse texto, então, ele foi bordado, né, um tecido, um painel bordado em madeira e papelão. Então, esse é o esforço, né, de fazer desse grito, dessa ferida, né, um grito de sanação. E eu não podia deixar, então, de invocar uma personagem, né, que é a Antonin Artaud. Essa imagem, ela parece mais uma instalação, mas ela é uma fotografia encontrada em frente a um prédio incendiado em Paris, em que um amigo fotografou e me enviou. Né? Patrícia, desculpe interrompê-la, a imagem não está aparecendo. Você gostaria de compartilhar com a gente a imagem? Agora sim? Não. Mas eu estou compartilhando. Não está aparecendo aqui a sua apresentação do PowerPoint. Só a sua imagem mesmo, só a sua fisionomia, não o PowerPoint. Patrícia, tentaste o F5? Sim. Pode ir de novo ali no compartilhar, ou deixa para depois, porque tá lindo assim também. Deixa para projetar depois nas Não, mas perguntas. eu tô, já está entrando aí, Jéssica. Aqui não entrou. Tenta sair, tenta compartilhar de novo em share. Sim, eu fiz isso agora. Vamos ver. Não, aqui não. Ok. Vai. Aqui, agora está chegando. Tá. Então, vocês não viram nada. Estão enxergando? Sim, agora é só apresenta o slide, por favor. Isso. Pode dar um F5 para ficar amplo, né? Ah, não. Tá perfeito agora, Patrícia. Tá. Tá bom.
O F5 entra um som. Tá. Ok. Então, esse foi a parte do texto do Paul Valéry. É delírio, gente, é delírio. Esse, então, é o bordado das Virgens em Cardumes. E esse é um dos desenhos de Antonin Artaud que eu resolvi trazer para nós. Ele se chama O Pêndulo, né? Ou a Mulher de Pendurada. A gente vê essas mulheres dobradas aqui. Ou a mulher enforcada, né? E justamente para trazer essa figura entre o gesto e a palavra. Gente, eu não sei o que está acontecendo. É alguma coisa que eu... Mas tá ótimo essa interferência. Tá ótimo. Quando eu aperto no F5, entra um som. Né? Patrícia, eu sugiro que já que as imagens já apareceram, continua, por favor, a sua apresentação aqui, né? sem Vocês as imagens. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Eu vou desistir de agora. Acho que eu vou chamar a Lu. Tá, eu vou desistir. Sei. É melhor ser assim. Eu acho que eu vou só falar, não vou apresentar slide nenhum, tá? Não estou me dando bem com essas tecnologias. Então, assim, eu chamei, então, o Artaud, que é essa figura delirante, né, entre essa figura visceral, como desenhista, como ator, como, enfim, cineasta, né, dramaturgo, ele, justamente para colocar essa disjunção entre o gesto e o desenho, né? Esses desenhos que eu comecei a mostrar, né, eles são feitos de ritmos, né? Os ritmos, eles são feitos por esses traçados, por essas batidas, por essa sujidade que ele faz nesses desenhos dele, né? Então, os ritmos adentram, né, o papel, né? Como se ele quisesse invocar, desdobrar essa fúria dele da loucura, né? Essa mastigação, né, que ele faz com as coisas, com as palavras, com as imagens, né? E o primeiro desenho que eu tinha separado é a mulher enforcada, né? Então as cores que predominam o vermelho, né? A vagina dentada, né? O centro do corpo feminino com uma forca e as bruxas, né? As bruxas que ele tinha essa ligação, ele visitava videntes, ele tinha várias amigas e tinha toda essa ideia de fazer magia com os desenhos. E por isso não era só um desenho, mas ele fazia daquilo um encantamento, né, um feitiço. O segundo desenho que eu tinha selecionado é o Minotauro, né, também com corpos deformados e com canhões, né, as ambiguidades das figuras sexuais, e essa ideia de que é impossível descrever as imagens, né? Não são imagens figurativas, ilustrativas, né? E nem representativas. Elas estão ali mesmo como forças, né? Que pendem e que vão estar justamente criando esses ritmos ou esses não ritmos, né? Depois eu tinha separado, então, da minha pesquisa, porque eu começo também a delirar, assim como eu fiz com transbordo, né, eu fiz com a figura do bispo, né, que essa ordem, essa desordem que aparece, né, e por fim, eu fiz também de uma outra palavra, né, que também é uma força, né, dentro dessas figuras que eu mostrei, né, que é a verve, né,
Então, as verves são os lumes, essas forças necessárias para atravessar a noite escura da alma. As forças fêmeas no cio são excesso de criatividade e entusiasmo, e incitam artistas em seus processos criativos. Verve é da ordem das sensações vivazes. Às vezes aparece em forma de pessoa. Ela pode ser um poeta, um artista, um andarilho. Uma personagem delirante. Nunca está cansada, ao contrário, sua boa vontade e movimento é testemunho de uma outra racionalidade, subversiva, subterrânea. E aí, então, eu tinha separado, para finalizar aqui, né, dentro das minhas pesquisas, e eu não podia deixar, então, de trazer uma grande personagem delirante, que é o Zaratustra, de Nietzsche, e que eu escolhi um trecho, né, para terminar. Ai de nós, aproxima-se o tempo em que o homem não mais apressará e arremessará a flecha do seu anseio para além do homem, em que a corda do seu arco terá desprendido a vibrar. Eu vos digo, é preciso ter ainda caos dentro de si, para poder dar à luz uma estrela dançante. Eu vos digo, há ainda caos dentro de vós. Ai de nós, aproxima-se o tempo em que o homem não dará mais à luz nenhuma estrela. Ai de nós, aproxima-se o tempo do mais desprezível dos homens, que nem sequer saberá mais desprezar a si mesmo. Vede, eu vos mostro o último homem, que é amor, que é criação, que é anseio, que é estrela. Assim pergunta o último homem, piscando o olho. E acho que eu vou finalizar, assim, já que a minha apresentação foi super caótica, delirante, eu vou finalizar aqui, tá? Muito obrigada. Eu vou... Conseguem me ouvir? Jéssica, retorna, ok? Eu vou projetar meus slides e se eles não aparecerem, tu me avisa, viu, Jéssica? Ok. Tá? Tá aparecendo? Jéssica? Sim, tudo tá? certo. Tá, eu vou começar. Eu acho que essa conversa, ela dialoga com os trabalhos anteriores, com as dobras anteriores e principalmente com esse delírio que atravessa a apresentação da Patrícia, né, e que tem essa personagem, talvez um grande pai dos nossos trabalhos, que é o Artaud. Porque eu vou falar aqui um pouco sobre uma teórica, mas não só sobre ela, vou falar sobre outras personagens que me tocam profundamente, que trabalhou muito o Artaud, que colocou muito do seu trabalho teórico existe em função de um sujeito que passou por vários anos em instituições psiquiátricas, né, que é o Artaud. Então é também uma homenagem aqui, Patrícia, a esse atravessar do teu, né, esse acontecimento que foi a tua apresentação, atravessada por essa figura que é o Artaud, né, essa personagem rítmica. Vou começar o meu texto. Eu fiz um texto. No início era uma mulher no deserto. Uma mulher está no deserto e ela delira porque é atravessada por intensos raios solares. O enceguecimento, dizem os derridianos. Não, ela não delira porque ouve o som dos pássaros. Olivier Messiaen não a torna personagem delirante. No silêncio árido do deserto do México, uma mulher escapa da metafísica da presença, do logocentrismo e das metáforas circulares do olho e do ouvido. Ela atravessa com crânio de vaca conselhos de Jacques Derrida, que estão num ensaio chamado Timpanizar a Filosofia. Derrida volta ao delirante Zaratustra de Nietzsche, que queria nos ensinar a, entre aspas, ouvir com os olhos. O delírio pode ser lido como a necessidade de criar diferença metafórica. E a mulher do deserto se chama Georgia O'Keeffe, nascida em 1887. Percebam, estamos diante de uma pintora em busca da formação da forma.
Com estranha insolência no porte, ela foge dos efeitos imediatos de biografias nietzschianas, as biografias do ouvido, as autobiografias escritas por Jacques Derrida. E como não seguir a herança de um filósofo que se desconstrói e põe em cena a fragilidade de um corpo que acompanha o fluxo do pensamento de seu tempo a deslocar o imperativo visual para os labirintos da escuta? Como não seguir as marteladas sedutoras de Nietzsche? Eu vou citar Nietzsche em Ecce Homo, abre aspas. Meu pai morreu com 36 anos. Ele era suave, amável e mórbido, como um ser destinado a simplesmente passar, antes uma bondosa lembrança da vida do que a vida mesma. No mesmo ano em que sua vida cedia, também a minha declinava, aos 36 anos atingi o ponto mais baixo de minha vitalidade. Ainda vivia, sem, no entanto, enxergar 3 passos adiante. Fecha aspas. O'Keeffe pinta labirintos florais em camadas de tinta, mas não acompanha à risca uma herança das timpanizações nietzschianas, já que ela não se desloca para a escuta, recusando-se a pintar ou martelar para fazer viver as coisas. No entanto, ela se deixa provocar pela classificação do filósofo, que ora vê as mulheres como gatas, ora como pássaros, ou ainda, na melhor alternativa, segundo ele, como vacas. A mulher vaca está no deserto e ela delira. Apesar das interessantes diferenças, Nietzsche e O'Keeffe desenham qualquer coisa quando aproximam mulher e vaca. E O'Keeffe se deixa fotografar com um crânio de vaca. O'Keeffe pinta crânios de vaca. Na reprodução da tela Crânio de Vaca com Rosas de Algodão, essa que eu deixei projetada, de 1932, encontramos no centro o crânio de uma vaca e 2 rosas. A fragilidade da ossatura delicada, quebradiça, porosa e branca se mistura à brancura das rosas e ao seu tempo destinado ao fenecimento. O material das rosas agrega-se à estrutura oca do crânio, e algumas fraturas, estratégicas ou não, fazem eclodir o interior amarelado do que resta no centro do crânio, e que, muito vivo em outro momento de criação, sob o realce vibrante, retorna como o it amarelo de uma das telas pintadas pela escritora Clarice Lispector. Mas o que ganha a cena no quadro de O'Keeffe está no vazio das formas ocas, no silêncio que recusa a passagem pelos corpos agônicos de uma tradição filosófica demasiadamente ligada à morte. Eu me refiro aqui a Heidegger. A pintora não rechaça a morte, e a tela nos leva a um fora do tempo que, distanciando-se da primazia da visão, não pode ser sequer ouvido. O'Keeffe, na sua busca pelo vazio, alcança um nada dentro da forma, e esse esculpir do vazio acontece através da cor. Na tentativa de entrar em contato teórico com o delírio escrito por uma mulher, eu proponho o retorno a um ensaio chamado Alegria de Giotto, que foi escrito por Julia Kristeva, em que ela localiza na cor um elemento que ela vai chamar de revolucionário. A teoria da linguagem de Kristeva propõe uma modalidade linguística inspirada na cora platônica do diálogo timeu. Kristeva chama essa modalidade linguística, que foi resgatada da cora, né, que é um receptáculo caótico, sem tempo, sem espaço e sem deuses, ela chama de semiótico. Então, cabe, portanto, ao semiótico um movimento de abalo que atravessa transversalmente os signos e compõe os infrassignificados. E a pintura seria uma arte ligada ao semiótico, abrindo-se a uma liberdade incomparável nos estudos ligados à cor. No ensaio sobre Giotto, Kristeva argumenta que já com Giotto há contribuições para subverter as normas da pintura. E como ela está em busca dos infrassignificados, os elementos como forma e espaço, que atuam na esfera da verossimilhança e da representação, pelo menos até a época do Giotto e seus contemporâneos, precisam ser abalados. E não são as formas ou os desenhos dos afrescos de Giotto que ganham a cena da argumentação da Kristeva, mas sim o azul, essa cor que é capaz de perturbar os visitantes assim que entram na capela de Pádua, né, que tem lá a arte do Giotto. Seguindo o livro de Ruskin sobre Giotto, né, que vai falar sobre os trabalhos dele, de 1854, a Kristeva nos mostra que antes do pintor lá,
pelo século XI, XII, início do século XII, dominava o palor, que era acompanhado de algumas cores, como o vermelho, o verde e o amarelo. E o azul acrescentou uma renovação a essa cena visual. Não bem o azul, mas a luminosidade emanada por esse azul. Depois, nas pinturas de Cézanne, Matisse, Rothko, Mondrian, a cor torna-se responsável pelo início da dissolução da representação. Para pensar sobre o delírio na sua relação com uma liberdade possível, na tensão entre o particular e o universal, a metáfora do gosto, né, que vai acompanhar essa liberdade proporcionada pelo uso da cor, não deixa de ser, nas palavras da Kristeva, o que ela vai chamar ironicamente de um capricho. Essa breve nota sobre pintura é para lhes dizer que Kristeva escreve sobre O'Keeffe, não é um estudo sobre pintura, mas uma troca de cartas com a antropóloga Catherine Clement, no volume chamado O Feminino e o Sagrado. Kristeva é afetada pelas obras de O'Keeffe, ela não consegue ir adiante. É uma das poucas vezes que ela diz, olha, eu não consigo ir adiante aqui. Eu até vou compartilhar com vocês a perplexidade dela. Abre aspas. Secretamente, modestamente, ela se afasta, não nomeia, silencia e desenha, mas outra coisa na própria coisa, uma coisa insignificante, quase nada. Fecha aspas. E não é teoricamente que ela tentará entrar em contato com o que ela chama de quase nada. Ela diz que seria preciso escrever um poema, um romance, e ela escreve um romance policial chamado Possessões, que é repleto de referências pictóricas, né, que vai nos deixar em contato com uma possível e discreta genealogia imagética do feminino, que começa em Artemisia Gentileschi, e tem um corte brusco ali para Georgia O'Keeffe, para mostrar também a ausência das pintoras, né. Nesse romance Possessões, esse romance policial, quem delira não é a personagem que é assassinada, que aparece morta já no início do livro, na primeira página, mas a detetive do crime, que se chama Stéphanie Delacour, cuja vida íntima se compara às flores pintadas por O'Keeffe, e é a Kristeva que faz essa aproximação. É através dessa personagem que experimenta o prazer do corpo com parceiros de sua escolha, ou seja, de seu gosto, que o narrador de Possessões nos mostra que o delírio, pelo menos o feminino, guarda segredos, que há um, entre aspas, prazer sem nome naquilo que a gente pode chamar de trocas eróticas. Apesar do velamento, o narrador de Kristeva nos oferece uma pista do delírio feminino ao aproximá-lo do que chama de, entre aspas, fragrâncias tornadas táteis nas páginas de Colette. Colette é escritora, né? Então, nós temos um encontro de Kristeva com Colette. É com a literatura de Sidonie Colette que chegamos a uma alternativa para as metáforas circulares do olho e do ouvido. Não é por acaso que Kristeva dedica um volume de sua trilogia do feminino à vida e obra dessa escritora, né, para nos apresentar uma mulher escritora que dá vida a um gênero literário formado por uma narração elíptica e por poemas em prosa. E ela chama esse gênero novo de Gavinhas da Vida, Gavinhas da Vinha, desculpa, com base no texto da própria escritora, né, e de sua memória, que é retorcida por uma vegetação exuberante. Na escrita em que tudo se transforma, já não estamos mais diante de metáforas, e Kristeva prefere chamá-la de uma escrita que não é metafórica, mas uma escrita metamórfica. Ela vai recortar uma passagem de um texto chamado Flores, que está no volume Prisões e Paraíso da Colette, né, em que a escritora escreve o seguinte, abre aspas, vocês, rosas negras, confeitos de odor, fecha aspas. Mais uma vez aqui, depois das flores de algodão que eu mostrei para vocês da Georgia O'Keeffe, mais uma vez a flor reaparece, né, eclodindo para nos fazer delirar. Em seguida, ela comenta esse fragmento que oferece uma alternativa a esse desgaste das metáforas do olho e do ouvido. E ela relata, Kristeva relata, que causa estranhamento essa rosa negra escrita pela Colette, né? Porque, em geral, né, na poética coletiana, as rosas, elas aparecem com outros tons, né? Uns tons de vermelho, de rosa ou de amarelo chá. E ela diz que esse tom
negro, ele produz um efeito que é melancólico, semelhante ao sol negro do Nerval, e também tem um outro efeito que ela chama de deslocamentos sensoriais. E ela interpreta esse trecho da Colette dizendo o seguinte, abre aspas, o olhar come a rosa, a vista se tornou um gosto, eu saboreio a flor como um confeito. Repare que nesse desconcertante trecho interpretado pela Kristeva via Colette, né, não se aplica mais o delírio de Zaratustra. Isso aqui é uma provocação. E já não estamos mais a ouvir com os olhos. Colette salta da primazia do imperativo visual para uma experiência que é da ordem do gosto, uma experiência gustativa. É preciso dizer mais uma vez, junto com Colette e Kristeva, o olhar come a rosa. Curiosamente, essa rosa negra retorna em O'Keeffe, fazendo vir à tona em diferentes telas flores negras com tons que chegam aos azuis violáceos. Eu escolhi alguns quadros para sugerir um movimento de perdição, que está nesse delírio do olhar come a rosa, né? Vou mostrar para vocês uma sequência aqui da O'Keeffe. Essa tela se chama Black Hollyhock Blue Larkspur, de 1930. Achei que tem uma inspiração aí coletiana da flor negra, né, da rosa negra. Em seguida emerge uma flor negra e uma flor roxa, com momentos de azul violáceo na tela Black and Purple Petunias. Mais ampliada, a rosa negra ressurge solitária e expandida em Purple Petunia, de 25, para nos dizer que o afetar-se pelo deserto propicia uma perda do que pode ser alcançado pela visão, e nesse sentido as flores projetadas pela Paola mostram isso. Bom, a esses confeitos negros, eu gostaria de incluir as imensas flores pintadas por O'Keeffe em papoulas orientais de 1927, em tons alaranjados que combinam com o design das raias e com a sua proposta de experimentação de arte e pensamento, e são as minhas preferidas do conjunto O'Keeffiano, porque elas ilustram um certo vivre à l'orange, um viver à laranja que está em Clarice Lispector e que foi percebido por Hélène Cixous quando ela escreve em A Hora de Clarice Lispector a partir do nome da escritora. Ela diz o seguinte: a cor de seu nome em movimento é, evidentemente, lispectaranja, uma levemente laranja purpurada pele de mandarina. E eu acrescento a essas mulheres o delírio clariciano. Antes de O'Keeffe e de Kristeva, eu encontrei Clarice e uma estranha personagem rítmica delirante chamada Joana, que mastigava vermelho e engolia o fogo adocicado. No Brasil, o delírio precisa passar por um texto de Clarice, um texto experimental, publicado no ano de 1973, período da nossa ditadura. E eu não estou interessada aí numa linha de sutura com essas personagens delirantes de Clarice, O'Keeffe, Colette ou de Kristeva, mas eu gostaria de expô-las a um risco que passa pelo palato e propor um deslocamento das autobiografias para palatobiografias por vir. A despeito das críticas à perecibilidade da faculdade do gosto e, ao mesmo tempo, reconhecendo uma herança kantiana e a tensão entre o particular e o coletivo que é despertada pelo gosto, nós estamos, como sintetizou Hannah Arendt em A Vida do Espírito, né, ao retomar ali essa crítica do juízo de Kant, nós estamos enredados naquilo que ela vai sintetizar como o não subjetivo, no que parecia ser o sentido mais privado e subjetivo. Bom, mas o recorte aqui que eu proponho, ele é despretensioso, ele é literário, e o está, eu acredito em jogo, alguma coisa que se esboça e é coletiva e que pode durar apesar do contato com a boca. Hélène Cixous, em A Hora de Clarice Lispector, vale-se da imagem da laranja para nos dizer que a laranja é um instante. Ela também adverte que é diferente, a laranja ela passa por alguma coisa, ela é uma coisa. E lembrar a laranja já é outra coisa, e alcançá-la é outra coisa ainda. Nesses três tempos diferentes, atravessados pela imagem acolhedora de um alimento, eu reencontro uma flor narrada pela força protogonal clariciana em Água Viva.
Nesse momento, assim, Clarice vai escrever sobre uma flor, nesse livro, que dura mais tempo do que habitualmente acontece com a vida de uma flor, que em geral dura 2 dias. Eu gostaria de fazer durar a laranja nesse momento de raias poéticas, lembrando essa flor, talvez quase alcançá-la. E sobre ela, Clarice escreveu: uma rosa que durou em beleza e vida uma semana inteira. Eu vou me demorar mais um pouco em Água Viva para chamar a cena Clarice o seu apetite de criação, que deixa essa força protagonal, esse it, em contato com uma espécie de leite grosso, nas palavras dela. Ela escreve o seguinte: com olhos fechados, procuro cegamente o peito, quero leite grosso. E ela nos leva a compor um ritmo que passa pela brancura das rosas de algodão oquifianas, na tela que acompanha um crânio de vaca, que eu projetei no início da minha dobra, né, e aqui ela está mais ampliada, mas tem ali a flor. E ela segue por camadas circulares de tinta branca e suas nuances nessa outra tela, que se chama Abstração da Rosa Branca, de 1944, e aqui nós temos essa sensação de movimento açucarado, que pode ser aproximado ao leite, e faz a vista perder a dimensão de uma rosa, mas pode ser lida como uma rosa, e tem esse título de rosa, né? Na imagem, a rosa se transforma em alimento, variação do leite clariciano, que é outra forma de entrar em contato com o gosto transformado em experiência delírio, outra forma de voltar ao olhar como a rosa, que foram pensados e escritos na linha Colette, Kristeva e O'Keeffe. Para fechar, tem uma última sequência aqui que eu escolhi, Pelvis with the Distance, Pelvis 2, né, que é uma sequência de telas, que é melhor compreendida quando a gente observa em conjunto. Bom, reparem que a pintora alcança aqui um ritmo que é esculpido por meio da fluidez da ossatura pélvica, delicada, que ganha em delírio com um fundo de céu azul e está na herança da luminosidade do azul de Giotto, mas aqui é de O'Keeffe. E as duas, nesse caso, buscam no delírio o vazio das formas. O'Keeffe encontra um fundo azulado. Em Clarice, o vazio está no it, e ele se torna mais complexo na medida em que se deixa quase desaparecer, como um sabor que se recria no seu refinamento de delicadezas quase sempre perdidas. Em Perto do Coração Selvagem, um romance de estreia de Clarice, nós ficamos inebriados com a imagem de um mastigar vermelho seguido de um fogo adocicado. Décadas depois, encontramos em Água Viva o it como recriação do gosto do nada, que é uma experiência. E para fechar, eu gostaria de sintetizar alguns pontos que eu apresentei aqui, né, mas eles estão completamente abertos, esgarçados. O delírio seria na linha, pensar o delírio na linha do cromático, do comestível, do arriscado e do perigoso, e daquilo que não se deixa prender pela visão, daquilo que gera enseguecimento, é silencioso, poroso, fraturado como um osso de vaca no deserto, e encontra um espaço acolhedor para a sua eclosão floral na literatura. Obrigada pela atenção. Lilia, eu quero finalizar a minha fala, assim, voltar, porque eu achei um trecho que eu tinha tirado, né, que eu acho que vai conversar muito com o que vocês mostraram, tá? Eu tinha separado, foi uma coisa bem intuitiva. Há um desenho que representa um pintor trabalhando. Ele parece um louco. Ele trabalha ao mesmo tempo com 5 pincéis. Um na mão direita, outro na mão esquerda, outro entre os dedos de um pé, o quarto entre os dedos de outro pé, e o quinto parece que está entre os dentes. Cada pincel está fazendo desenhos por conta própria. Crescem 5 mundos paralelos, autônomos, coerentes. O pintor está nos mostrando seu trabalho ou método de trabalho? Ou está trazendo para a superfície visível a sua agitação interna, a desorientação voluntária, da qual podem nascer nós, tramas, tensões e encontros imprevistos?
O desenho é de Katsushika Hokusai. Ele é autor de mais de 30 mil quadros e gravuras, que tem contínuas rupturas e variações de estilo. A cada guinada estilística, ele assumiu um novo nome. Nietzsche, Picasso, Bob Dylan. E quantos outros Meyerhold ou Grotowski? A variedade de nomes de Hokusai é o mapa de suas tentativas para se renovar e para fugir. Ele também era calígrafo e poeta. Na velhice, tinha o prazer de escrever e publicar poesias eróticas, até mesmo obscenas. Morreu em 1849, aos 89 anos. E este, que eu vou falar agora, é um dos seus últimos haikais. Escrevo e cancelo, reescrevo e cancelo. E eis que desabrocha uma papoula. Então, assim, esses versos citados, né, eles permitem, então, aproximar as técnicas artísticas das flores, né, e há flores que, mesmo que cortadas, resistem ao tempo. E outras, transplantadas, podem crescer mesmo num terreno de origem diferente. Mas há também flores que, logo após terem sido transplantadas ou cortadas, murcham e morrem. Eu acho que tem a ver com o que a gente falou, né? Com o que nós quatro conversamos. Sim, tem muito a ver. A Rita me fala no chat que queria falar alguma coisa. Eu queria comentar porque essa, digamos, essa proposta do personagem rítmico delirante nos instiga a aproximar coisas que a princípio não seriam pensadas, ou seriam pensadas num trabalho muito longo, muito de coisas muito distantes, que demorariam muito tempo para serem codificados numa teoria, né. Quando a Paola começou falando da Tênia Aguar, eu pensei: "Nossa", né, é um avesso daquela personagem tão terra-terra, tão, seca até, né, da Jaqueline, e ao mesmo tempo tão rica, né, com aquele contato com o mundo dos animais e da terra e das coisas, né. Depois veio a fala da Patrícia, e a Patrícia falou da Altamira, e eu me lembrei na hora de uma cena, eu acho que é do final do filme, lindíssima, que é a Altamira diante do mar. É uma coisa, assim, fantástica, porque são 2 grandezas e 2 formas imensas e ao mesmo tempo cheias de sentidos e sem sentidos nenhum ali se encontrando, né, da loucura e do imenso do mar, assim, das grandes ondas, né. Hã, e a Luciana vem com as palotografias por vir, que eu achei maravilhoso, né, trazendo O'Keeffe, trazendo, o Nietzsche, trazendo Clarice, e ao mesmo tempo a cor, né, das raias. Então, assim, acho que deliramos de uma forma bonita, de uma forma que onde vacas e mulheres se encontram, onde a loucura atravessa, né, o delírio da linguagem. A Tênia Aguar, aquele texto é maravilhoso, é lindo, né, cheio de brilhos e cheio de escorregões, assim, entre as coisas, né. Então, assim, aproximando grandezas e pequenezas da vida e das coisas que acabam construindo um saber para além do racional e para além do codificado e para além das caixinhas que a gente está acostumado a colocar, e que isso produz o delírio, né, o delírio da linguagem, como fala o Deleuze, mas, o delírio também de saber do corpo, né. E todos nós, de alguma maneira, acabamos tocando na questão do corpo feminino, ou do corpo em desencontro. O Arthur tem muito disso, né, daquele corpo, todo tocado de energias. Então, assim, eu gostei muito da forma como a gente trabalhou e acabou se encontrando em desencontros, né. E por isso que eu quis falar primeiro, fazer esse comentário geral, porque eu acho que estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, e estou muito feliz com essa mesa, acho que trouxe, formas delirantes da gente pensar o nosso lugar, né, como professoras, como artistas, como pensadoras,
e aproximou coisas que aparentemente não se aproximavam, mas a gente vê que se tocam, né? É mais ou menos um elogio. Na verdade, é uma provocação para vocês falarem. Acho que é essa a ideia, né? Eu já falei um pouco, quero ouvir vocês. Acho que essa junção que a Rita, né, esses vórtices de corpos, tetas, leites, pasto e mugidos e Arthur, eu não consigo ficar parada, vocês percebem? A Patrícia já me conhece há muito tempo, foi me orientando, os meus orientandos que estão aqui assistindo. Eu desenho, tá? Enquanto. E aí eu escrevi, tudo foi saindo um poema. Posso ler? Sede no deserto, estamira, mira, vaca, larga, lagarta, largada, delirância, rósea, bucrânia. Verte, leite, it, mel, negra, guampa, guimba, gavinhas, fura, cerro, cristando, zaratanto, Antoninho, bispo, fora do xadrez. Cora, traz água. É bem tocante ouvir esse poema, Paola, porque ele condensa. Eu vou passar limpo, mando para vocês, tá? A gente... Queremos. Porque ele ficou assim, o it entrou no fim, tá? No meio do leite e do mel. E eu não sei se eu li espiga, eu perdi a espiga, né? Que a espiga ninguém falou, mas veio tanto a Frida com as espigas e começou a vir tanto grão e o espigão, porque o Cerro do Jaral, ele é muito... Eu quero ir, tá? Cerro do Jaral, quando acabar a pandemia. A Luciana conhece. Ele não é basalto, como a maioria dos nossos lajeados. Ele é um astroblema, ele tem um meteorito não exumado, que realmente, provavelmente, até o século XVIII, esfumaçou. E aí na colonização ainda foi vista a fumaça, né, desse astroblema que não tem, por falta de pesquisa geológica, é o Brasil, né? Ainda mais perto do Uruguai. E a Rita mostra exatamente a zona onde o cerro tá, né? Que é esse lugar de Portunhol, que é um lugar onde a gente se encontra, né? De limite, de fim de mundo. Então, eu penso que nesse encontro, né, de afluentes íbero, afro, americanas, assim, a gente tenha né, esse desvio e esse encontro que é essa fronteira. E esse espigão, eu tô com uma hipótese histórica que ele foi muito importante porque tu conseguia enxergar, ele tem 300 metros. E é um basalto que o astroblema criou provavelmente entre 70 mil anos atrás ou 140. Ninguém sabe exatamente porque não foi exumado o meteorito. E então, quando ele cai, ele forma os espigões desse cerro que não é um cerro. Ele é o único que a gente tem até... lá quase no oeste de São Paulo, lá tem um outro. Esse é o único, assim, nessa zona já de fim de mundo. É o astroblema do fim. Né? Então, tem essa escatologia do Arthur, do Zaratustra, desses personagens que a Clarice, né, sacode. Tem uma fala aqui no chat da Sheila. Posso ler, Luciana? Que daí tu tem que responder, é para ti. Luciana, as rosas delirantes e o azul me lembraram da rosa azul de Novalis. Sim, Sheila, obrigada pela tua lembrança. Eu acho que
existe, a gente poderia traçar também uma genealogia dessas cores, de como os poetas acabam abordando isso, né? E a Cristevão, ela fica imbuída de todos eles, assim. Não chega a citar o Novalis, ela fica ali com o Nerval e tal, e pega alguma coisa assim meio melancólica. E existe, eu acho, que da parte deles um quê de melancólico, assim, nessas tonalidades. Mas o que ela propõe com essa busca pelo feminino, né, que não se restringe a uma escrita feita exclusivamente por mulheres, não é isso, mas também passa por um resgate daquelas que foram silenciadas e que não apareceram. Ele propõe se pensar como ela propõe, pensar como elas escreveram essas flores, né, que acabam circulando num universo muito, muito masculino e que, né, elas devem ser também escritas pelas mulheres. E então, acho que um pouco inconsciente no percurso dela, isso acontece, porque ela não consegue nem teorizar sobre a produção do impacto que causa para ela essas flores da O'Keeffe. Isso acontece no ano de 2005. Em 1977, ela vai falar desse azul do Giotto, por exemplo, do Giotto, né, na capela lá em Pádua. E isso para ela é de uma beleza estonteante. Mas a gente percebe esse azul também depois na produção imagética feita por mulheres, né? E a mesma coisa na poesia, né? A Colette acompanha ela há muito tempo, mas ela só escreve, por exemplo, sobre Colette. Acho que esse livro, cuja tradução acho que é de 2007, na França, acho que 2000 e um pouco antes, né? É sobre a vida e obra de Colette, que falava sobre essas flores. Mas antes ela escreve, por exemplo, sobre Nerval, e na década de 90, quando ela, acho que até um pouco antes, quando ela vai escrever ali sobre o Sol Negro, né, e tem essa entrada melancólica, porque ela, dentro daquele horror, por exemplo, flagrado pela morte, descrita ali naquelas flores oquifianas, né, que a gente encontra no crânio de vaca com duas rosas, né, que simboliza ali alguma coisa de um apagar-se, tem também um enfrentamento que não é melancólico. Tem alguma coisa que supera isso, né? E muito feminino. Vocês estão concordando? Muito obrigada por esse comentário, né? É tempo de escrita de retomar esse pensamento flor, né? Entre vários poetas. Vamos agradecer a empolgação do Luiz, né? Ele está muito empolgado ali nos comentários. Muito empolgado. Mas a gente se empolgou também, né? As gurias se empolgaram nessa mesa. Uma dobra de pensamento onde o ritmo se faz espírito delirante, gerando tempo crônico por meio de corpo-pensamento, artista, animal, vegetal. Muito lindo, Serguilha. Acho que ele muito conseguiu lindo. Captar, né? Muito delírio lindo. Aqui do quarteto. Essa é uma questão, assim, a temática dessa mesa é também uma questão, né, minha de pesquisa, porque no palco, né, o ritmo, ele faz a passagem, né, do tempo, né, mas aí, assim, no palco a gente tem, assim, né, o teatro é uma arte viva, né, da presença, das materialidades, mas aí como fazer, então, né, na escrita, né, na escrita acadêmica, né, como criar, então, essa vibração, né, como recriar essa vibração, essas paixões, né, enfim, assim, eu acho que as nossas falas, escritas e dizeres, eu acho que eles são bem vibrantes, assim, né, e aí eu queria escutar vocês, assim, se existe essa preocupação, assim, né, eu como artista, eu tenho uma pesquisa em artes cênicas, né, para mim me interessa trazer essas vibrações rítmicas ou arrítmicas para a escrita,
né? E aí eu queria saber como vocês também fazem essa pesquisa dentro da academia, se ela se torna engessada, ou se vocês conseguem também perfurar, né, essa escrita também. Posso começar? Bom, assim, eu trabalho no Pampa diretamente. Assim. Interessante que a Rita e a Paola propuseram trabalhos bem ligados, assim, essa nossa região, né, que tem características peculiares, vamos dizer assim, né, nem todas positivas em termos de mentalidade, né, embora nós tenhamos também muitas forças que forçam o pensamento a pensar no meio de um certo tom conservador. E o que eu tenho ensaiado, assim, em sala de aula agora virtual, né? Eu tenho me deslocado, assim, com muita energia para as questões do gosto, e do gosto, sobretudo, das mulheres, né? Que eu vejo ainda como alguma coisa a ser trabalhada no âmbito da linguagem. É uma certa... É difícil falar sobre isso, porque são coisas que, para mim, estão muito incipientes ainda. Eu abri essa caixa de abelhas, para usar uma ideia que eu busquei também lá na Silvia Plath, né? Até num evento da Rita, lembra? Eu preciso jogar para o Pampa essa caixa de abelhas, eu acho que aqui ela retorna também, e nos meus alunos ela tem retornado, né? Tanto na escolha, por exemplo, por escritoras mulheres, né? Que vivem numa certa invisibilidade, quanto também por escolhas textuais, né? Buscando textos que consigam fugir do que o Serguilha fala ali, né, de uma experiência mais engessada dentro dessas normoses que a gente vive dentro da academia, né? Tenho buscado isso não é de exclusividade de textos produzidos por mulheres, né? A gente encontra por exemplo, o Artaud é um grande exemplo, né? Artaud é um grande exemplo que ajuda isso. A gente encontra, a gente tem que buscar esses textos mais vivos, né, dentro do animal poema mesmo. Não sei, alguém quer falar mais? Para mim é um tema ainda em formação, é difícil de aprender e poder compartilhar com vocês, porque junto a esse tema eu encontro também uma série de barreiras, né, e de resistências a essa liberdade que vem com esse sentido do gosto, né? O que você gosta, ou você pode escolher, você pode ir contra o cânone, mas também reconhecendo as belezas do cânone, né? Tem uma série de movimentos que não são fáceis, não são simples. Como eu venho de uma linha, né, efetivamente uma linha de pesquisa, embora esteja na educação, que é anormal desde a sua gênese com o grupo DIF, Artistagens, Fabulações e Variações, em 2002, na figura do Tomás Tadeu, especialmente, que é um tradutor e que faz toda uma virada em relação ao culturalismo e traz, né, o que hoje é chamado escrileituras e tem rede, né, e todas as produções, desde antes da dissertação, peças de Beatrix, da Patrícia, e da dissertação da Diane, cujas fotos estão, e a Rita não sabia, né? Foi uma coincidência muito bonita, uma sincronicidade, eu encontrar o trabalho da dobragem da Diane. Posso até passar aqui o link da dissertação, aí a Jéssica pode colocar no chat, tá no Lume já. Peraí, deixa eu colocar. Então, enfim, essas coincidências e a gente nem diz experimentações, porque experimentação é uma palavra muito dadaísta, muito antiga, né? Mas de todo esse torneio mesmo de uma outra escrita, que a Sandra chamou a escrita nova, lá por 2007, né? Produziram muitos trabalhos e muita experimentação, não porque
por não encontrar outra palavra que seja legível, né, aqui para o pessoal conversar, em textos que são acadêmicos e que seguem uma máxima esquizoanalítica, que é nada interpretar, né, nada significar, que é uma significância, né, do poema, do verso. O que não impede de existir também trabalhos com um teor mais crítico, com uma inspiração de teoria literária, crítica genética, que são necessários, né, como uma, digamos, o braço apolíneo desse transe escrileitor dionisíaco que eu defendi em tese lá em 2004. Ainda bem séria, né? Depois fui ainda tentando ser doutoral, assim, ainda tinha aquele compromisso com bolsa. Mas depois, eu estou escrevendo sobre isso naquele texto que eu comentei sobre os livros que iniciaram esse movimento, que são as composições do Tomás e da Sandra e o Linhas de Escrita, que quando eu entro. E eu comecei a olhar os trabalhos desde 2006, as coisas começaram a criar fissuras mesmo no texto acadêmico, né? E hoje eu acho que isso extrapola, né? Porque aconteceu sincronicamente em muitos programas, não só no nosso. Eu queria falar um pouquinho sobre nas letras, né? As pessoas costumam ter uma ideia de que, bom, o pessoal das letras que lida com literatura tem uma desenvoltura de escrita e uma experimentação, né? Não é bem assim. Quando eu terminei minha tese em 2006 também. Engraçado, Paola, tem umas coincidências interessantes. E lá eu defendia que a teoria literária é um gênero ficcional também, né? Ou seja, abre espaço para a gente criar letra, linguagem, pensamento, né? Não seguir só o que está escrito nos livros, não fazer só esse jogo apolíneo que tu aponta, né? De lá para cá, sim, acho que tem uma mudança, pelo menos eu vejo bastante entre os meus alunos, assim, os orientandos, a gente está tentando mexer um pouco, deixar mais maleável, né, o trabalho. Mas ainda assim, como diz a Luciana, não é fácil, porque tem toda uma codificação, tem toda uma história, tem toda uma cobrança, inclusive formal, né, que às vezes, nas quais às vezes a gente esbarra, né? Então é uma negociação. Eu vejo hoje como uma negociação entre um saber apolíneo e codificado e uma experimentação dionisíaca necessária, né? Que tem que ter buracos. Então, seja qual for o trabalho, seja qual for a aparência dele, né, se vai ser mais formalizado, se vai ser mais experimental, algum buraco vai ter que ter para se entrar, ou seja, tem que cavar nesse monte aí e tirar tem a guarda lá de dentro e fazer isso funcionar, né? Isso eu acho que é um trabalho em devir, né, para a gente continuar fazendo, não tem muito como continuar se não for dessa maneira, né? A Sheila falou do azul, né? E aí eu pensei no Pampa, azul, imensidão. Excelente o azul, é mais que melancolia, também imensidão. Imensidão, é verdade. Todas as fotos do Pampa, ou todos os filmes, e qualquer coisa que venha em relação ao Pampa, vem a imensidão do azul. Né? É impossível tirar isso da cena, né? Por mais realista que seja. Aí ela pergunta para a Patrícia, você vê relação entre delírio e duração? Vou passar para ela. Espera um pouco, eu queria falar também do azul e da duração. Tá. Eu acho que posso compor com a Patrícia aqui, porque eu acho que tem a ver essa relação da imensidão com uma duração, né? E de uma duração delirante. O que seria? Eu concordo contigo, Sheila. Tem essa imensidão, acho que no final ali da minha projeção eu tentei buscar algumas imagens que levam para essa imensidão, né, desse céu, saindo daquela porosidade pélvica ali, né, daquela personagem rítmica porosa e cambaleante, que tem aquele que abre para um céu, assim, mas não sei se a gente poderia pensar também numa diferença sexual nisso, né, de como é o azul, o azul escrito por uma mulher, o azul escrito por um homem. Eu acredito que também tem um caminho aí que não é nada fácil
nada fácil, assim, de pensar. Eu vou passar para a Patrícia. Tem o tempo crônico também, né? A gente teria que voltar a uma série de conceitos também para uma certa temporalidade, né? Eu esbocei ali uma temporalidade do feminino, de uma certa duração, que passa pelo tom de laranja, buscando ali com a Hélène Cixous, né, do Vivre l'Orange, do Viver a Laranja, que ela cita num livro chamado A Hora de Clarice Lispector. Então ela diz que uma coisa é você entrar em contato com essa laranja, outra coisa é você tentar lembrar essa laranja, e outra coisa ainda mais complicada é tentar alcançar isso, né, o inalcançável, esses espaços, essas brechas, isso que se abre para uma outra coisa que a Clarice vai chamar de it, que a gente não tem acesso, e que para ela é muito ligada a esse tom assim, delicado da laranja, né? Tem também aquele conto que vai da partilha das laranjas. Tem muita coisa a se pensar numa duração feminina, porque ao mesmo tempo que a gente vive pensando em contato com essa genealogia do masculino, em termos de pensamento e de conceito, né, que é muito forte, são poucas vezes que a gente a finitude, Eu caí? Voltou já. Voltei, caí, continuo falando. É o ritmo, cai, entra, cai. É o ritmo, é o delírio, não sei o que. Foram apenas segundos. 3 segundos, tá? Então, a gente teria que, acho que também pensar, ao lado dessa imensidão do azul, essa duração da laranja. Eu proponho essa, não como uma oposição, não nesse sentido, né? Mas pensar junto. Uhum. Patrícia, responde, a Sheila. Não, é um comentário, uma conversa, né? Eu também me interesso por essa questão, né? E eu acho que a gente parte da ideia de que, então, não existe obstáculo, né? O corpo não é um obstáculo para a passagem do pensamento, né? E aí eu trago, então, o pensamento de Cláudio Piano, que ele vê, assim, o corpo, que de um lado tem um corpo orgânico, né? A serviço do indivíduo, e do outro é o corpo histérico, né? Ligado, então, a uma produção de beleza. E que essa ligação que ele faz, então, do corpo com o pensamento, que não é do corpo orgânico, e que relaciona a separação do corpo-pensamento na origem do platonismo, né? E que ele chamou, então, de corpo histérico, é que força o pensamento a pensar, né? E a pensar o quê? A pensar o impensado. E o pensamento, quando pensa, o que ele pensa é o corpo e a vida. Aí, então, ele diz que quando o pensamento e o corpo se associam ao teatro e à dança, por exemplo, o corpo, é aí que o corpo, então, começa a secretar o tempo, né? Então, a gente delira, né, na medida em que está usando a linguagem do corpo, né? Eu acho que é por aí. O que vocês me dizem? Eu achei lindo. Achei muito lindo. E a Patrícia ainda tem a questão, né, de levar isso para a cena, que é um pouco diferente da performance, porque aqui a gente está em performance, a leitura é performance, enfim, aí teria todo um cabedal, né, de teses que vão mostrar isso, e ainda nós somos bricoleurs. A Patrícia mostrou ali, eu fiquei triste que tu não mostrou a bricolagem aquela do Artaud, que é o Artaud do nosso altar das escrituras, que é o Artaud antes de ter sido internado. Eu virei pelagista por influência da Paola, né? Lá no Peças de Beatrix, em que a partir de recortes, de colagens, e justamente usando isso como procedimento, a gente criou um baralho, né? Um baralho da atriz, que é a Beatrix. E aí depois virou uma paixão, e eu estou retomando isso para essa pesquisa de doutorado. Tá bem legal, assim, fazer isso. Mas não é só o visual, aqui o Raias, todo Raias Poéticas é uma grande bricolagem de pessoas, né? Acho que o Luiz, que está participando das curadorias, quantas edições, depois nos dias, Luiz, aí no chat,
faz essa bricolagem. A curadoria, ela vem, a bricolagem antecede qualquer curadoria, seja ela literária, artística, em qualquer âmbito, né? De pensar hoje a arte dentro de uma multi-arte, né? Porque nós aqui somos multi-artistas, multi-pesquisadoras, multi-professoras, então tem essa multiplicidade que é bricoleira, né? Eu já trabalhei bastante com a teoria, com a produção poética de Portunhol, e linguagem de fronteira, escrita de fronteira. É algo que me encanta muito, né? Assim como me encantam esses momentos de ultrapassagem das fronteiras, orgânico, corpo histérico, corpo de pensamento, né? Ultrapassagens em todos os sentidos. Eu acho que é isso que alimenta a bricolagem, né? É um desejo de colocar as coisas em contato e forçar, às vezes, ultrapassagem. Obrigada, Serguília, pelos comentários. Então, ele está desde o início. Nós estamos na 10ª, né? Desde o início, fazendo uma bricolagem de uma década. E é legal isso que a Rita fala de forçar, né? Porque nem tudo é apaziguado, nem tudo combina, nem tudo se encaixa. Muita coisa é resíduo, né? Que é o que aconteceu com a Patrícia. Ela não queria, eu jurei que tu queria. Aquela voz em espanhol. Eu achei que estava dentro do script. Eu também. Que nem o ano passado também teve um acontecimento que também todo mundo achou que estava dentro do script. No meio, né? São forças pampianas. Não foi nada, não foi nada combinado, foi assim, delirante mesmo. E agora o próximo, acho que como esgota o Raias, o próximo tem que ser Pororoca mesmo. Fora do portunhol, a gente pode dizer amazonhol, amazonês, né? Essa outra língua. Pororocas do Sensi. E pensar, né? Porque não é só portunhol aqui, a gente está falando porto-alegrês. E existe, então, a amazonês ali. Quando quando eu fui para a Amazônia, eu tive mais dificuldade de entender a língua do que em Lisboa, ou do que em Montevidéu. E é Brasil. Portunhol dobra chapa. Muito legal. E também tem que falar uma coisa, o portunhol, ele é diferente em cada lugar. O portunhol do Uruguai com o Brasil é diferente do portunhol da Guiana, lá de cima com a Amazônia, né? Então, assim, tem uma variedade de registros dentro do próprio, disso que a gente chama de portunhol, né? É muito rico, né? Muito rico e muito amplo. Genial, né? Genial comemorar como é que é 10 edições de 10 edições do Sensível, né? Da Pororoca do Sensível. Muito legal. Eu já tive o privilégio de estar pessoalmente lá em Vila Nova de Famalicão, que é outra experiência, né? Diferente dessa aqui. Mas é tão intensivo e tão absorvente, assim, absorvente é bom, né? Para falar de mulheres. Absorve, tão atraente, assim, tão envolvente quanto, né? Foi tão envolvente quanto está sendo agora. Muito bom participar. Luciana, gostaria de falar mais alguma coisa? Alguma participante? Urias, vamos nos encaminhando para as palavras finais, então? Difícil fechar, né? A gente abriu uma série de gomas dessa laranja, vamos pensar assim, né? Para usar a imagem clariciana lá da Helene Sixu, né?
muito difícil de fechar, muito difícil. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, esse encontro que surgiu a partir de um convite, né, de pessoas que algumas se conheciam, outras não, nessa mesa, e que a gente vai seguir adiante pensando essas coisas, eu acho, né, que entrelaçam questões ali do feminino, da loucura, com, sobretudo o trabalho da Patrícia, né, da criação com a Paola, questões teóricas e de descobertas que eu já deveria estar em contato, a Rita mais pampiana do que eu, vivendo tem um pouco de um certo rechaço daquilo que está na frente, né, e eu acho que isso continua, e a gente tem aqui, né, que é uma terra um pouco, assim, entre o selvagem e o conservador, né, a gente tem essa tarefa de estimular práticas, experiências delirantes. Eu acho que isso é a nossa missão, não sei. Eu vou passar para quem? Patrícia, palavras finais. Só agradecer também por esse encontro, por esse acontecimento, né, que foi nossa mesa. Obrigada, assim, pelas forças, porque, né, foram várias tentativas, escreve, cancela, reescreve, cancela, né, até que nasce uma papoula, né, ou não. Mas eu quero acreditar que sim, que a gente está fazendo florescer essa papoula, né, que nós, com essas forças, né, em conjunto, fizemos nascer essa papoula. Então, eu agradeço realmente porque esse encontro, né, ele é um encontro, mas a gente já vem se encontrando, né, a gente vem, assim, fazendo esses pequenos encontros, e isso aqui é uma espécie de mais um, assim, né, espero que a gente continue pensando e criando. Muito obrigada. Muito obrigada a todas pela participação no debate. Também agradecemos imenso a presença do nosso público. Gostaria de convidar a todos para acompanharem as raias poéticas através dos canais da revista Em Comunidade no Facebook e no YouTube. Amanhã teremos a nossa 10ª dobra de pensamento, literatura e cruzamentos estéticos, mistura de línguas e várias geografias, às 15 horas do Brasil, 19 horas de Portugal. Uma boa continuação e até amanhã.